Bom dia, você está assistindo ao programa Refrigério e Paz, que é produzido pela Ordem dos Ministros do Estado do Ceará, ORMEC, e que vai ao ar aos domingos às 6h30 da manhã pela TV Ceará. Eu quero ler uma palavra de Deus para a sua vida, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo número 25. É uma história que você já ouviu muito, que é muito famosa, e sobretudo quando acontecem eventos que o mundo classifica como apocalípticos, então essas parábolas começam a serem pregadas. Eu quero falar sobre a parábola das virgens loucas e sábias. Está no Evangelho de Mateus, diz assim: e portanto o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram imprudentes. E as que eram imprudentes, ao pegarem suas candeias, não levaram azeite de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Alguém disse: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas lâmpadas. E as loucas recorreram às sábias, dizendo: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? Esta é a palavra que está aqui como alerta para todos os crentes. É importante que a gente analise um pouco alguns detalhes da parábola. Uma parábola é uma história que pode acontecer. Esta era uma festa de casamento que tinha na cultura judaica suas peculiaridades. Enquanto o noivo ia buscar a noiva na casa dos amigos dele, que eles prepararam ela e entregavam a ele, ele a conduzia para a casa dos pais dela, onde havia uma festa. Lá esse encontro se dava das virgens ou damas com o noivo, e então o casamento a cerimônia era efetuada. O que acontece é que Jesus conta uma parábola para ensinar verdades. Nem todos os detalhes da parábola significam alguma coisa para aquela verdade que Jesus quer ensinar, mas há detalhes importantes. Por exemplo, é notório que as virgens chamadas de imprudentes, ou nécias, ou loucas, elas estavam juntas com as sábias. Elas possuíam lâmpadas que acendiam, portanto tinham azeite de alguma forma. Elas tinham, as loucas, um certo apreço pelo noivo. Elas esperavam a sua vinda. Elas como que se prepararam para a sua vinda. Elas também foram atacadas de sono, da mesma forma que as sábias também dormiram, diz a Bíblia. E elas ouviram um grito, e elas se levantaram também. E é dito que quando elas viram que não tinham azeite nas lâmpadas, para aquela hora, elas foram comprar como as outras mandaram. Então elas eram praticamente iguais, preste atenção, em tudo
em todos os detalhes, elas eram iguais às virgens sábias. Somente quando se começou a preparar, na hora final, na hora H, na hora em que o noivo chegou, porque ele demorou, somente naquela hora apareceu a diferença entre as virgens prudentes e imprudentes, porque as imprudentes não tinham óleo suficiente para aquela hora. É verdade que essa palavra louca, ela tem uma conotação bem maior. Ela está aqui, nem sei porquê, mas na verdade elas não eram loucas de pedra, a gente sabe, nem de hospício, mas elas, a palavra no original que está traduzida como loucas e que se traduz no inglês, para o inglês é moros, que é traduzido para a palavra moron, palavra inglesa que significa imbecil, idiota, mentalmente inerte, maçante na compreensão, sem controle da realidade, uma pessoa que age como se não tivesse cérebro, uma pessoa embotada, lenta, estúpida, tola. Esta pessoa. Jesus usou esta palavra, moros, palavra grega, que quando ele disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem louco. Esta é a palavra que ele usou, a mesma palavra. Um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então dá para notar que a loucura delas era o fato de elas não terem a percepção suficiente para discernir o momento em que viviam. Ou seja, elas eram alienadas. Uma pessoa alienada não tem ideia da realidade ao seu redor. Ela age como se estivesse em perfeita comunhão com os fatos, mas ela está fora da realidade. É uma pessoa alienada, é uma pessoa louca. É interessante que as pessoas dessa característica, que são tidas aqui como nécias ou imprudentes ou loucas, elas agem sempre de um modo estúpido. É o que diz a parábola. Elas viviam entre a comunidade das sábias, elas viviam na igreja, elas viviam fazendo todo o ritual, elas sabem toda a liturgia, elas adoram do mesmo jeito, elas servem a Deus do mesmo jeito, elas se propõem a serem diáconos, diaconisas, elas são autoridades na igreja. Essas pessoas vivem como se fossem, na verdade, salvas. Mas acontece que, quando chega a hora em que elas têm que tomar as lâmpadas, diz a Bíblia, elas não levaram azeite consigo. Aí está a alienação. As sábias levaram, além das lâmpadas, azeite, mas as loucas não levaram. Ninguém sabia que elas não possuíam azeite, porque elas agiam tão perfeitamente conforme a realidade evangélica, porque elas agiam como se fossem crentes verdadeiras. Então, eu quero chamar sua atenção para o fato de que existem pessoas que não têm ideia nenhuma da realidade cristã espiritual, da luta espiritual, da guerra espiritual, não tem ideia do que é o céu, do que é o inferno, das potencialidades espirituais que existem no mundo, mas elas vivem normalmente cumprindo todas aqueles rituais do cristianismo, como se tudo estivesse normal. Elas vivem estupidamente, essa que é a verdade, porque elas não têm ideia do que virá, portanto elas não se preparam. Se elas não se preparam, elas vão se deparar com algo drástico, trágico, desastroso. É dito também que a palavra nos mostra também que elas agem estupidamente quando têm que esperar pela vinda do Senhor. Essa é a ênfase da parábola, é a demora do noivo. Afinal, o noivo tarda mesmo. Na cultura, era comum que
era mais comum ele falhar, ele tardar do que não. Então, quando Jesus usa a parábola, é porque, para nós, do ponto de vista nosso, dos terrenos, a vinda de Jesus está tardando. Essa que é a verdade. Para ele não, está escrito o dia e a hora e os segundos em que ele vai aparecer para levar o seu povo para o céu. Mas, para nós, é como se ele estivesse tardando, por isso nós clamamos, venha logo, Senhor Jesus. Enquanto se espera a vinda do Senhor, todas dormiram, diz a Bíblia. E o sono é aquela coisa que assalta a gente e que demonstra também o estado de ignorância em que se está, porque na verdade quem está esperando não pode dormir. Mas o sono é tão pesado, as coisas serão tão difíceis, o mundo entrará numa atmosfera de iniquidade de tal modo que até os eleitos de Deus parecerão estar dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí sim, chegou a hora. Foi dito, aí vem o noivo, aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Então, as virgens, que o texto chama de nécias, ou idiotas, ou imbecis, elas tinham sim, é bom saber disso, azeite suficiente para a vinda do noivo, se ele não tivesse demorado. Se o noivo tivesse vindo cedo, elas teriam sido salvas, elas teriam entrado para a festa, mas ele demorou. Elas tinham uma religião de empolgação. A religião de empolgação é superficial, é rápida, é passageira, e quando passa a excitação causada pelo barulho, pelas imagens, pelos espetáculos produzidos pelo evangelicalismo brasileiro, então a fé se acaba, porque não tinha suficiente, não tinha azeite suficiente. É uma religião que apenas mexe com a psicologia humana, ela apenas energiza você, ela coloca você no estado de otimismo, de triunfalismo, de se sobrepor a todas as coisas, como se você já tivesse vencido tudo. Não é assim, a gente sabe que não é. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as loucas disseram, nós não temos, dai-nos, vocês que têm, ajudem-nos, nós queremos entrar na festa, nós viemos para a festa, nós gostamos do noivo, nós amamos o noivo, nós somos também damas, nós também estamos no programa, nós estamos na igreja, nós vivemos toda a vida comum eclesiástica. Notem que mesmo nas virgens loucas existe um pouco de preocupação. Todas elas aguardavam o Senhor. Todo mundo já ouviu falar na vinda de Jesus. De uma certa forma, todos os cristãos aguardam a vinda de Jesus. É somente os cristãos verdadeiros, somente os sábios o aguardam com aquela intensidade, com aquela certeza que os leva a ficarem preparados. Então as prudentes disseram, nós não temos, não é assim que funciona, não é assim, o sistema não é assim, cada um por si, a salvação é individual, ou você é salvo ou não é, porque tem pessoas que passam a vida toda dependendo das outras. Dentro de uma igreja você vê as pessoas que vivem escoradas nas outras, encostadas. Elas vão para a igreja porque o pai as leva, elas vão porque o filho é crente, ela vai para a igreja porque o namorado é crente, ela vai para a igreja porque a esposa é, mas ela não é preparada para a vinda do Senhor, portanto, é uma pessoa alienada, é o que a Bíblia chama de idiota para a vinda de Jesus. Até o dia em que a porta se fechar. Quando a porta se fechar, então, a gente percebe que a loucura delas está aí. A porta, quando elas foram pediram às sábias que dessem azeite delas para suprir, elas disseram, não, vocês têm que comprar, porque não é assim que funciona.
Então elas foram comprar. Mas enquanto elas foram, a porta se fechou e elas voltaram e ouviram, bateram na porta que estava fechada. E ouviram a trágica frase do Senhor dizendo: eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora, disse Jesus. Essa é uma advertência, é a conclusão da parábola. Nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é um alerta. Um alerta para não vivermos como pseudo-cristãos, contemplando apenas o mundo visível, a materialidade, a temporalidade, o aqui e agora. Mas que nos assuntos de fé, as pessoas que são consideradas como essas virgens imbecis, elas nunca dedicam tempo, na verdade, para comprar azeite. Elas nunca dedicam tempo para pensar na salvação delas. A não ser quando morre um parente, elas ficam piedosas, com medo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou me encostar a um pastor, eu vou procurar um padre, eu vou procurar uma pessoa que ore por mim, mas elas ficam por ali e não fazem nada, elas não compram azeite enquanto é tempo. Elas deixam para a última hora, porque elas acabam brincando de roleta russa. Elas sabem que na última hora elas pensam, alguém vai ajudar, vai ter um jeito, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu gosto dele, de Jesus. Então, elas vivem dependendo das outras e por isso são chamadas de imbecis. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas para que você fique incomodado com esta palavra. Para você ficar incomodado, eu pergunto o seguinte: você vive ansioso pela vinda de Jesus? Quando esta geração se alienou de Deus e parte da igreja de Deus se deixou idiotizar? Você está em que grupo? Você vive esperando a vinda de Jesus? Você que é crente? Você que é cristão? Você consegue ouvir a voz do Espírito nesta geração, a geração do Evangelho espetáculo? Às vezes até perto de um circo. Você consegue ouvir o Espírito Santo falando? Fala sério, se você não consegue, você precisa ouvir a voz de Deus. Procura um lugar para ouvir a voz da palavra de Deus. Em terceiro, a sua lâmpada tem combustível para iluminar nesse momento de sonolência em que Jesus demora a chegar? Nós estamos esperando a vinda de Jesus. O mundo está em pé de guerra. O mundo passa por transformações rápidas e graves e profundas que estão mudando completamente os valores da geração em que vivemos. Nós caminhamos para o fim. Qualquer pessoa que sabe ler, mesmo não sabendo lê-la, já ouviu centenas de vezes que Jesus Cristo vai voltar. E que os cristãos verdadeiros esperam esta vinda para a consumação de todas as coisas. E essas pessoas não dizem isso porque elas acharam, tiveram um sonho, não. Elas dizem isso porque é a Bíblia que diz isso. Homens como o apóstolo Paulo, considerado uma das maiores autoridades do mundo, espiritualmente falando, ninguém contestava o apóstolo Paulo. Ninguém contestava a sua transformação, a sua conversão. Ninguém questionava ele. Foi ele que disse. Jesus disse que iria voltar. Nós esperamos a vinda de Jesus. A minha mensagem, a minha palavra nesta manhã é de alerta, para que você não deixe para a última hora, porque assim você estará se deixando imbecilizar. É como se você estivesse dançando à beira de um abismo. É hora de parar de brincar. É hora de comprar o azeite, é hora de comprar o passaporte para a vida eterna, é hora de ser salvo. Aceita Jesus, crê em Jesus, entrega a tua vida para Ele, para ser salvo. Amém. Deus te abençoe.